Diniz. Quando é que vai ser a eleição? Bom dia, Graziane. Bom dia, Thiago Minhoca. Essa é a primeira pergunta que eu não vou responder, porque não tem data ainda. Entendi, Mas tá segundo certo. o... Mas é esse ano. Sim. Mas segundo o que tem lá escrito no clube, é para acontecer em novembro, certo? Perfeito, tá certo. Então, estão vendo se adiantam já para o final de outubro ou se realmente vai acontecer na data prevista. Não tem a data certinha ainda, Tá. mas a previsão é para o começo de novembro. E até agora, 4 nomes surgiram, tá, Graziane? Se pensavam que ninguém ia querer assumir o Ferroviário na situação que tá, a questão das dívidas e tudo mais, os inúmeros problemas que tiveram esse ano no Ferroviário, se enganaram, né? Porque tem 4 nomes. 2 nomes eram levados ali como situação, só que um deles pediu para não ser assim, então vou explicar como é. E a oposição tem 2 nomes que se juntaram. Então a oposição vem como uma frente ampla, enquanto a situação ainda vai ter algo do Aderson que vai ser lançado e já tem um outro nome também. O Rodger Ranieri, que é um ex-diretor jurídico e vice-presidente do Conselho Deliberativo, ele foi o primeiro a lançar a chapa e ele pediu licença do cargo de procurador-geral do TJDCE. Então ele foi o primeiro a lançar a candidatura, era visto como uma situação, só que eu perguntei para ele, para as pessoas que integram a chapa, eles falaram que não são porque tem ideias diferentes ali do Aderson. Pelo que eu apurei, o Aderson deve lançar algo também, uma chapa, só que ele tá um pouco receoso, por como a torcida tem levado, o que aconteceu agora na reta final com o time, e talvez ele não lance uma e se junte a essa, né? E o nome da chapa é Amor e Lealdade. Então, possivelmente elas podem se juntar como uma situação ali, também seria uma frente ampla, certo? Enquanto isso, o primeiro nome que havia surgido como oposição foi o do professor Joel Oliveira, que ele é um sócio-torcedor do clube, só que ele também se juntou ao Newton Filho, que esteve aqui nos últimos dias, ex-presidente do Ferroviário, que renunciou ali no final de 2022, mas se viu ali naquela situação, vendo como é que estava o Ferroviário, quis voltar ao páreo e se juntou ao Edson Cariús, que é um ex-jogador do clube, e eles fizeram aí também essa oposição, né? Eles fizeram vídeos recentemente mostrando como é que estava a situação do clube, e eles são a oposição que ficou forte ali no momento, né? Então, tem essa situação que tem 2 chapas diferentes que podem se juntar e a oposição que tem 2 chapas que já se juntaram. As eleições provavelmente no começo de novembro. Tá, então hoje existem 4 nomes, mas 2 podem se unir, representando a situação, e 2 da oposição já se uniram. Em nome, mas não tem um nome do candidato em si ainda. Pronto, esses não tem o nome do candidato. Tá. A chapa, só para confirmar o nome aqui, é Futuro, Glória e Tradição. Né? Certo. E eles ainda não definiram quem vai ser presidente, vice-presidente, Tá, presidente do conselho e vice do conselho, que são os 4 que tem que determinar para poder criar a chapa. Eles não têm ainda, mas tem nomes como Newton Filho, o próprio Joel que juntou a chapa, então talvez ali o esperado é que seja um presidente e vice-presidente, por ser uma junção de chapa. Mas tem também o Pedro Bruno, que curiosamente era o vice-presidente do Ferroviário, foi afastado depois que deu uma entrevista aqui pra gente, falou algumas coisas sobre a SAF e tudo,